alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem o nosso esboço, que é a base, o texto base da nossa apresentação. A proposta do portal Escola Dominical não é repetir a lição. Os irmãos sabem que a lição já é estudada. A CPAD, inclusive, publica uma videoaula do comentarista comentando a lição. Então, a lição os irmãos já estudaram, a lição os irmãos já leram. A nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares à lição. E estes comentários estão num esboço que está no nosso site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Neste site, os irmãos encontram 5 textos a respeito desta mesma lição. Um texto mais longo, outro texto assim, mais curto, enfim. Os irmãos encontram lá 5 subsídios. Além da lição de adultos, o site Portal Escola Dominical também publica artigos e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e ainda de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, o irmão pode acessar a sala dos professores lá no portal Escola Dominical e nós responderemos a sua dúvida. Nós não respondemos questões que são colocadas aqui no nosso canal do YouTube, nos comentários. Também, durante a semana, se o irmão tiver, então, alguma dúvida, o irmão pode encaminhar para nós, mas o irmão pode acompanhar também a leitura diária. São breves comentários devocionais a respeito do texto sugerido para cada dia nas lições bíblicas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde, interativamente, o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Lembrando que, caso o irmão esteja em São Paulo região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos, mas está sendo ainda realizada no Templo Velho, na Rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor se reúne no dia do Senhor, na casa do Senhor. Estamos começando hoje o 4º e último trimestre do ano de 2021. Estamos retomando as reuniões presenciais, estamos retomando a vida depois desta pandemia da Covid-19 e nós agora estamos terminando o ano de 2021. E neste 4º trimestre de 2021, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus nos sugere o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. É um tema inédito. Nós nunca nos lembramos de ter estudado um trimestre sobre a vida do apóstolo Paulo. E é esta a proposta deste trimestre da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estudar a vida desta que é a principal personagem depois de Jesus Cristo do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele é de uma importância tão grande que houve alguns pensadores que disseram que o cristianismo, na verdade, deveria se chamar paulinismo. Essa é uma expressão que foi criada pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ou Nietzsche, na verdade, em alemão é Nietzsche,
Então, a gente fala Nietzsche, que foi um dos grandes escritores anticristãos, final do século XIX e início do século XX. E ele dizia que o cristianismo, na verdade, deveria se chamar paulinismo, porque Paulo é que teria doutrinado a igreja cristã. É Paulo que teria trazido a doutrina cristã. É lógico que esse pensamento não tem base bíblica, porque a doutrina que era ensinada na igreja, a doutrina de Cristo, que foi passada para a igreja pelos apóstolos. O próprio Paulo disse que ele pregava a Cristo e este crucificado. Então, não é verdade isso que diz Nietzsche, mas a verdade é que a importância do apóstolo Paulo é inegável. O Novo Testamento tem 27 livros. 13 são de autoria inconteste do apóstolo Paulo. Eu não estou aqui levando em consideração a teologia liberal, né, que começa não crendo na Bíblia. Então, se ela não crê na Bíblia, não vamos nos basear nela. Mas não há dúvida entre os verdadeiros teólogos que a Bíblia Sagrada, ela, no Novo Testamento, teve 13 livros de Paulo, dos 27. E ainda há quem defenda que são 14 os livros do apóstolo Paulo por causa da Epístola aos Hebreus. Então, quem considerar a Epístola aos Hebreus, nós veremos que mais da metade dos livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quem não considera a Epístola aos Hebreus é quase a metade, são 13 dos 27 livros. E lembrando que todos estes livros, nós temos aí a grande parte doutrinária do Novo Testamento. A explanação do ensino de Jesus. Nos evangelhos, nós temos a vida e os ensinos e as obras de Jesus Cristo. No livro de Atos, nós temos a história dos primeiros dias da igreja. E já no livro de Atos, a principal personagem é o apóstolo Paulo. E que é tratado a partir do capítulo 9, quando se descreve a sua conversão, e a partir do capítulo 13, nós só temos as viagens missionárias de Paulo. Como se não bastasse isso, dos 4 evangelhos, um dos evangelhos foi escrito por Lucas, que era discípulo do apóstolo Paulo, que era companheiro de Paulo. Então, nós temos também a influência do ensino de Paulo no evangelho, segundo escreveu Lucas. Daí os irmãos vejam a grande importância que tem o apóstolo Paulo para a igreja. E eu gostei muito do título, do subtítulo, que diz assim: Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então, veja que nós vamos ver o papel de Paulo para a igreja. E é o Espírito Santo, ao inspirar Paulo a escrever 13 ou 14 dos 27 livros. O Espírito Santo, ao inspirar Lucas a registrar a vida e o ministério de Paulo, com destaque no livro de Atos dos Apóstolos, nós já vemos como Paulo realmente foi um vaso escolhido por Deus para que o cristianismo deixasse de ser uma seita judaica para ser a religião universal. E aí é que vem a grande importância do apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que teve a compreensão da parte de Deus do que era a igreja e do que era a obra salvífica de Jesus. Mesmo os apóstolos, os 12 apóstolos, mesmo os judeus que creram em Jesus, eles não puderam entender a extensão da obra salvífica de Cristo. Eles não tinham a compreensão da transposição das barreiras culturais para a pregação do Evangelho. Vai ser o apóstolo Paulo que vai transformar
a igreja, que era conhecida como a seita dos nazarenos, e esta expressão é usada pelo próprio apóstolo Paulo, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala a esse respeito, né? Ele chama, né? Como ele chamava, e como todos entendiam o cristianismo como uma seita, como um simples grupo religioso de judeus, né? Era o nome que se dava a eles, a seita dos nazarenos. Veja lá em Atos 24:5, nós lemos isso. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Era assim que os judeus chamavam a igreja, né? Mas a igreja não era a seita dos nazarenos. Não era um grupo religioso de judeus. Não. O apóstolo Paulo teve esta revelação da parte de Deus. Veja lá em Efésios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Que revelação? Aqui nós vamos encontrar no capítulo 2 de Efésios, versículo 13. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então veja que o apóstolo Paulo aqui, ele diz que ele recebeu uma revelação do Espírito Santo, mostrando a ele que a obra salvadora de Cristo abrangia tanto judeus quanto gentios, e que em Cristo, judeus e gentios formavam um novo povo, que é a igreja de Deus. E esta é a graça de Deus, é a dispensação da graça de Deus, é a dispensação da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele tem este papel primordial, porque ele teve um entendimento do Espírito Santo, da extensão, da amplitude da obra salvífica de Cristo, e levou, como ninguém, o evangelho aos gentios. É por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios. Ele mesmo se denomina apóstolo dos gentios, né? Esse título que nós damos para o apóstolo Paulo é ele mesmo quem se dá, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então, Paulo, ele é pregador, apóstolo e doutor dos gentios. E esse trimestre nós vamos estudar a vida e o ministério deste grande homem de Deus, deste gigante espiritual, daquele que é responsável por transformar o cristianismo de uma seita judaica numa religião universal. A capa da nossa revista fala desta importância de Paulo. Os irmãos vejam que ali existe uma pena
né? Aquela caneta tinteiro, né? Uma pena, quando se escrevia antigamente, no tempo de Paulo, se escrevia com estas penas, né? Com a tinta, né? Lembrando do ministério epistolar do apóstolo Paulo. Paulo, além de ter tido esta revelação do Espírito Santo, ele, para pregar aos gentios, e além dele ser o grande ensinador da palavra, porque ele foi preparado por Deus nas 3 culturas da época, a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica, para ser usado por Deus no ensino da palavra, na pregação do evangelho e no ensino da palavra, que são as 2 tarefas fundamentais da igreja. Então, veja que Paulo ele entendeu o que é a igreja e ele foi usado por Deus para levar a igreja aos gentios, incorporar os gentios à igreja. E para incorporar alguém à igreja, é fundamental que preguemos o evangelho e depois ensinemos a palavra. São as 2 tarefas que Jesus deixou para a igreja. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele é um grande ensinador. Agora, o Espírito Santo não queria que Paulo ensinasse a igreja no seu tempo. O Espírito Santo não queria que Paulo simplesmente abrisse igrejas entre os gentios e ensinasse a palavra de Deus aos gentios. Do seu tempo. O Espírito Santo queria que o apóstolo Paulo fosse o grande ensinador da igreja em todos os tempos e em todos os lugares. E é por isso que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever as suas epístolas. E, através das suas epístolas, há quase 2000 anos, nos 5 continentes, o apóstolo Paulo continua ensinando a igreja. Então, a importância, e a capa da nossa revista mostra isto. Paulo, ele é o ensinador da igreja, o doutrinador da igreja, não só nos seus dias, mas durante todo o tempo da igreja sobre a face da terra, por causa das suas epístolas. E é interessante que, ao lado desta pena e da tinta, nós vemos alguns livros, né, que demonstram ali aqueles livros. E aí isto nos mostra o quê? Que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos mostra Jesus Cristo. Pois ele diz, nada vos propus saber, a não ser a Cristo e este crucificado. É o que vocês encontram lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E o Espírito Santo inspira Paulo, e nos seus escritos, que são ensino para a igreja de todos os tempos e de todas as épocas, o apóstolo Paulo, ele mostra Cristo nas Escrituras e nos livros. Veja que Paulo, ele sempre se fazia acompanhar das Escrituras e dos livros. Quando ele escreve a sua última carta, ele revela isto. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo assim escreve para Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros
principalmente os pergaminhos. Paulo ele sempre se fazia acompanhar de livros e dos pergaminhos. Os pergaminhos são as escrituras. Paulo ele fazia questão de dizer que ele se baseava nas escrituras. E as escrituras eram o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento foi Paulo que começou a escrever. Existe aqui uma discussão se o primeiro livro do Novo Testamento foi Tiago, ou se foi Gálatas, ou ainda 1 Tessalonicenses. Há quase uma discussão aí, mas a verdade é que mesmo Tiago, se escreveu a primeira carta, ele dirigiu a primeira carta aos judeus, a sua carta aos judeus, na condição de pastor da igreja em Jerusalém. A primeira carta que foi espalhada para os gentios, para todos, foi, sem dúvida alguma, primeiro aos Tessalonicenses ou Gálatas. Tem essa discussão aí, qual seria a primeira carta de Paulo, mas a verdade é que Paulo é que é escolhido para mostrar Cristo nas Escrituras e ele sempre se baseava nas Escrituras. Ele diz lá em 1 Coríntios 15:3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Veja que Paulo, ele faz questão de dizer que ele sempre se baseava nas Escrituras. Então, eles eram os companheiros inseparáveis de Paulo, os pergaminhos. Mas, ao lado dos pergaminhos, nós também temos os livros. Paulo era um homem extremamente culto, extremamente erudito, formado na lei de Moisés, doutor da lei, mas também um filósofo. Ele é natural de Tarso, que era um centro filosófico. E Paulo também, ele tinha amplo conhecimento filosófico. Nós vemos isto, por exemplo, no capítulo 17 de Atos, quando ele discursa no Areópago, em Atenas. O Areópago era o lugar onde se reuniam os principais sábios filósofos da Grécia, e a Grécia era o suprassumo do conhecimento naquele tempo. E ele se dirige àqueles homens, citando filósofos gregos, citando as ideias filosóficas gregas. Paulo, ele sempre se fazia acompanhar dos livros e dos pergaminhos, mas para, inspirado pelo Espírito Santo, mostrar Cristo nos livros e nos pergaminhos. E Paulo tem mostrado Cristo nos livros e nos pergaminhos ao longo da história da igreja. Este é o significado da nossa capa. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que dispensa apresentações, porque ele é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso trimestre ele está de ser dividido em 4 partes. Nós temos uma primeira lição, que é a lição de hoje, que nós vamos ter uma introdução, uma visão de como era o mundo no tempo do apóstolo Paulo. Depois nós temos o primeiro bloco, que cuida da biografia do apóstolo. Veja que o título do nosso trimestre é o apóstolo Paulo, mas nós temos aqui o subtítulo que diz Lições da Vida e Ministério do Apóstolo, do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Então, nós temos lições da vida e lições do ministério. Então, o primeiro bloco vai cuidar da vida do apóstolo Paulo, da biografia do apóstolo. E aí, nós vamos nos ocupar da história, da biografia do apóstolo Paulo, nas lições 2 a 5. Nós vamos estudar na lição 2, Saulo de Tarso, perseguidor, a vida de Paulo antes da conversão.
Depois, na lição 3, nós vamos estudar a conversão do apóstolo Paulo. Na lição 4, nós vamos estudar a chamada do apóstolo Paulo, a chamada apostólica do apóstolo Paulo. E na lição 5, nós vamos estudar sobre a mensagem do apóstolo Paulo. Alguém pode dizer, mas o que tem a ver a mensagem com a vida? Paulo era um crente verdadeiro, autêntico. Então, o crente autêntico e verdadeiro, a sua vida já é uma mensagem, e a sua vida corresponde à mensagem do apóstolo. E nós vamos ver que a mensagem de Paulo é uma mensagem que reflete a sua vida. Depois, no segundo bloco, nós vamos estudar o ministério do apóstolo. Veja que é lições da vida e ministério do apóstolo. Então, nós vamos estudar das lições 6 à lição 9. Na lição 6, nós vamos estudar Paulo no poder do Espírito. Paulo faz questão de dizer que seu ministério não era apenas de palavras, mas era demonstração de poder e do Espírito Santo. Vamos ver que Paulo era pentecostal. Na lição 7, nós vamos ver Paulo, plantador de igrejas. O ministério apostólico de Paulo. Paulo como apóstolo, abrindo igrejas. E a lição 8, nós vamos ver o ensinador Paulo. Paulo, discipulador de vidas. Paulo é o grande doutrinador da igreja. Então, nós vamos ver estes 3 aspectos do ministério de Paulo. O aspecto do poder, o aspecto da plantação da igreja e de igrejas e o aspecto do discipulado. Depois, nós vamos ter o terceiro e último bloco, que eu denominei de o ânimo do apóstolo. O pastor Liliana Quebral, ele vai nos mostrar alguns aspectos dos sentimentos, alguns aspectos sentimentais e espirituais do apóstolo Paulo, que são fundamentais para nos ensinar, porque ele mesmo disse lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu de Cristo, como também eu de Cristo. Então, nós olhando, e um dos objetivos desse trimestre é este. Paulo foi um grande imitador de Cristo. Então, nós devemos estudar Paulo para também podermos imitar a Cristo. Imitando a Paulo, nós estaremos imitando a Cristo. E aí, nesses aspectos sentimentais, emocionais e espirituais do apóstolo Paulo, que eu chamei do ânimo do apóstolo, nós temos na lição 10, Paulo e seu amor para com a igreja, pela igreja. Então, nós vamos estudar o amor de Paulo pela igreja. Na lição 11, nós vamos estudar o zelo de Paulo pela sã doutrina. Então, primeiro nós vamos ver o amor dele pela igreja, depois o zelo dele pela sã doutrina. Depois nós vamos estudar a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Vamos estudar a coragem de Paulo diante da morte. E terminaremos o trimestre estudando a gloriosa esperança do apóstolo. Então, com isso, nós estaremos terminando este profícuo estudo. A primeira lição fala do mundo do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que o mundo em que viveu o apóstolo Paulo. Não existem dados bíblicos a respeito do ano em que nasceu o apóstolo Paulo. Há apenas a indicação de que ele nasceu na cidade de Tarso, há a indicação de que ele estudou aos pés de Gamaliel em Jerusalém, e que, já na condição de doutor da lei, ele começa a perseguir terrivelmente os cristãos, até se encontrar com Jesus no caminho de Damasco. E temos dados de que ele viveu até
o Império de Nero, né, quando houve a primeira grande perseguição do Império Romano contra os cristãos, e Paulo foi um dos mártires desta primeira grande perseguição por volta do ano 65, 66, 67. Então, como Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus no ano 29, aproximadamente, 29, 30, nós temos aí que Paulo viveu quase 40 anos depois de Jesus. Jesus morreu com 33 anos, ressuscitou e subiu aos céus com cerca de 33 anos, e Paulo, então, era contemporâneo de Jesus, provavelmente mais novo que Jesus, um pouco, alguns anos. A Igreja Romana comemorou o milésimo aniversário do apóstolo Paulo no ano de 2009. Então, a Igreja Romana adota o ano 9 como o ano do nascimento do apóstolo Paulo. Ou seja, quando Paulo nasceu, Jesus estava indo para o templo, tinha cerca de 12 anos de idade. Quando Paulo nasceu, Jesus estava ensinando os doutores no templo. Mas o mundo do apóstolo Paulo é o mesmo mundo de Jesus. Veja que Deus criou as condições para o aparecimento do Messias e também para que o seu principal pregador divulgasse a mensagem do Messias. Essa diferença de tempo, de idade entre Jesus e Paulo, cerca de 12 anos, como nós estamos dizendo aqui, ela nada significa, principalmente naquele tempo, em termos de mudanças sociais, políticas e econômicas. Hoje, nós vivemos dias que a Bíblia diz até que os tempos foram abreviados. Em razão da tecnologia, nós vivemos intensamente o tempo, e as coisas se modificam rapidamente. Coisas que acontecem no ano passado, para nós hoje são muito antigas. Mas naquele tempo não, naquele tempo as mudanças eram muito mais lentas, havia uma dificuldade muito grande de comunicação, de transporte. Então, as mudanças eram muito lentas. Então, o mundo do apóstolo Paulo era o mesmo mundo de Jesus. E como era o mundo do apóstolo Paulo? Como era o mundo nos dias de Jesus? Para nós entendermos bem como Deus trabalha e como Deus criou uma situação para permitir a vinda do Messias e a divulgação da mensagem da salvação para toda a humanidade, nós precisamos lembrar que quando Israel, que era o povo escolhido por Deus, formado por Deus, para mostrar Deus à humanidade. Foi esse o propósito que Deus fez para que formar a nação de Israel. A nação de Israel ela foi formada depois que a comunidade pós-diluviana se rebelou contra Deus. Deus, então, espalhou aquele povo que era descendente de Noé e que havia se rebelado contra Deus. Deus confundiu as línguas deste povo e as espalhou por toda a terra. E em as espalhando, o Senhor precisou formar um novo povo para que desse povo viesse o Salvador, porque todos haviam se rebelado contra Deus. E o propósito de Deus era esse. Tanto que quando ele chama Abrão, de onde ele vai formar esta nação, ele já revela isso, lá em Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai,
para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, veja que e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que Deus já prometeu a Abraão que da descendência dele haveria a bênção para todas as famílias da terra. Então Israel é formado. A Israel é dada a terra de Canaã para que lá ele pudesse mostrar Deus às nações. Só que Israel pecou. Israel não seguiu a lei, desobedeceu a Deus. E aí foi necessário, para cumprimento da palavra de Deus, que Israel fosse retirado da terra. Nós estudamos no trimestre passado a respeito do cativeiro. Nós vimos que tanto o reino do norte foi levado cativo pelos assírios, e estão hoje as tribos dispersas, como o reino do sul foi levado cativo para a Babilônia. E neste momento em que começa o cativeiro da Babilônia, é que nós temos o início do chamado tempo dos gentios. Vejam que o povo perdeu a terra de Canaã por causa do seu pecado. E a partir dali começa o tempo dos gentios. Os judeus não teriam mais independência política. Os judeus passariam a ser servos dos gentios. Os gentios são os estrangeiros, os que não são judeus, por causa da sua infidelidade. Nós encontramos esta consciência do povo lá no livro de Neemias. No livro de Neemias, no capítulo 10, aliás, capítulo 9 do livro de Neemias, diz assim o texto, Neemias, capítulo 9, versículo 32. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste, e nós impiamente nos houvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificasse contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhe deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Veja que quando o povo voltou do cativeiro, já aqui mais ou menos por volta de 100 anos que eles haviam voltado, quando eles fazem este concerto nos dias de Neemias e Esdras, eles têm a consciência que dali para frente eles seriam servos na própria terra que Deus lhes tinha dado. Aí começa esse tempo dos gentios, que foi revelado ao profeta Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Daniel tinha uma grande dúvida. Ele cria na palavra de Deus, mas quando ele é levado cativo para a Babilônia, e quando depois Jerusalém é destruída e o templo é destruído, ele começa a perguntar como é que se cumpririam as profecias a respeito do Messias. E aí o Senhor revela a Daniel o futuro do seu povo.
E ele mostra, né, a começar daquela interpretação do sonho dado ao rei Nabucodonosor, que haveria uma sequência de impérios até que o Messias reinasse. O primeiro deles foi Babilônia. O segundo foi a Pérsia, sob cujo domínio se escreveu esse texto que nós lemos aqui de Neemias. Depois veio a Grécia, com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morre, seu reino é dividido em 4. E os judeus passam um período sob o domínio do reino do Egito, que era um desses 4 reinos que surgiram do Império de Alexandre, e depois eles passam para o domínio do rei da Síria, que era outro dos reinos que surgiram da divisão do reino do Império de Alexandre. Mas a Síria é conquistada pelos romanos. E Roma se estabelece como uma nação sem qualquer adversário. A primeira característica do mundo de Jesus e do apóstolo Paulo era o domínio político de Roma. Roma, o 4º império do sonho lá da estátua de Nabucodonosor. As pernas de ferro e de barro. Roma se estabelece. E, muito particularmente, dos anos 60 a.C. até o ano 150, aproximadamente, nós vamos ter o auge do Império Romano. Veja que Jesus e Paulo viveram nesse período do apogeu do Império Romano, em que o Império Romano não tinha nenhum adversário à altura, em que o Império Romano não tinha nenhuma ameaça. Ele governava desde a Inglaterra até a Pérsia, até o Irã, incluindo o norte da África. O mar Mediterrâneo, que é aquele mar que separa a Europa da África e da Ásia, era conhecido como Mare Nostrum, quer dizer, o nosso mar. Roma dominava completamente o mundo. E porque Deus permitiu esse período que é chamado de Pax Romana, é o período da paz romana. Os romanos impunham o seu domínio e havia paz, porque os romanos não toleravam nenhuma oposição. Tanto que os judeus vão se rebelar contra os romanos a partir do ano 66, e no ano 70, Jerusalém e o templo serão destruídos. E os judeus, no ano 150, serão expulsos da terra de Canaã. Por quê? Porque tentaram se opor aos romanos. Ninguém se opunha aos romanos. E por que que Deus permitiu este domínio? Porque através do domínio romano, através de um regime político forte e estável, a disseminação do evangelho seria maior. Veja que a principal característica que os romanos tinham era construir estradas. Os romanos, eles construíram muitas estradas, permitindo e facilitando o transporte entre as pessoas do império. Eles construíam estradas porque as estradas permitiam a mobilidade mais fácil dos seus exércitos para reprimir rebeliões, para efetuar o controle. Mas, ao mesmo tempo, estas estradas permitiram um maior contato entre as pessoas. E era esse o objetivo de Deus: facilitar a pregação do evangelho. Paulo vai fazer uso desse sistema viário romano para abrir igrejas em toda a Ásia e na Europa.
tudo indica que foi da Espanha, que era a parte ocidental do Império, até a parte oriental do Império. Paulo, ele pôde realizar a sua obra por causa do domínio político de Roma e por causa da política romana de construção de estradas para permitir e facilitar o transporte e a comunicação. Foi por isso que Deus levantou os romanos para dominar o mundo. Segundo ponto que nós temos aqui é que, nesse período, principalmente quando Alexandre o Grande ele conquista o Império Persa, veja que Alexandre ele era da Macedônia, ele era grego, ele era da Europa, do Ocidente, e ele domina o Império Persa, que era do Oriente, onde hoje é o Irã. E ele, então, inicia uma fusão, uma mistura, uma complementação entre a cultura grega e a cultura oriental. E surge o que os estudiosos chamam de cultura helenística. Essa cultura helenística é o resultado da mistura entre o conhecimento grego, e os gregos eram filósofos, foram os criadores da filosofia, e o conhecimento oriental, que era um conhecimento mais religioso, mas eles tinham conhecimento de astronomia, de medicina, enfim, há essa fusão e surge essa cultura helenística. Havia um propósito nesses reinos que surgiram depois de Alexandre o Grande, de se divulgar o conhecimento de todos os povos para todos. Veja que Alexandria, que foi uma cidade fundada por Alexandre no Egito, Alexandre o Grande fundou essa cidade com o seu nome, Alexandria, o reino do Egito, que foi um dos reinos que surgiram da divisão do reinado de Alexandre, o segundo rei do Egito, foi Ptolomeu II, que era filho de Ptolomeu, que era general de Alexandre, ele resolveu montar uma biblioteca em Alexandria e colocar todos os livros do mundo nessa biblioteca. Alexandria, até hoje, é considerada uma cidade cultural. Tanto que a ONU montou uma biblioteca mundial em Alexandria, com esse mesmo pensamento lá do rei Ptolomeu II, que era de ter um exemplar de um livro de cada povo. Todos os livros do mundo reunidos num só lugar. Foi por isso que a Bíblia foi traduzida para o grego, nessa época. O rei Ptolomeu II mandou que rabinos judeus, mestres, doutores da lei judeus, traduzissem a Bíblia hebraica para o grego, para que se colocasse a Bíblia lá nessa biblioteca de Alexandria. Aí nós temos o grego predominando como língua cultural, como língua universal. Por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Porque nós vivemos nesse período, o período em que o grego era a língua internacional, a língua nacional. As pessoas todas falavam grego. Como hoje todo mundo fala inglês, e agora está muita gente começando a aprender chinês, né, diante do crescimento da China no mundo, a língua internacional era o grego. Veja que os romanos falavam latim, a língua oficial do país era o latim, mas todos falavam grego. O grego era a língua universal, a língua internacional. Deus colocou esta unidade linguística para facilitar a pregação do Evangelho, porque todos entendiam o grego. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, os irmãos, vejam que havia um domínio político de Roma, mas havia uma cultura uniformizada, que era a cultura helenística. Essa cultura fundida da cultura grega com a cultura oriental,
mas que usava o grego como língua internacional. Então, nós temos aqui, de um lado, o domínio político de Roma, que facilitou a pregação do evangelho, porque houve uma estabilidade política e, como a política romana era de facilitação de comunicação e transporte, houve favorecimento à pregação do evangelho, porque não havia problemas políticos internos e havia facilidade de transporte e comunicação. Do outro lado, nós temos esta uniformidade cultural. Nós temos a formação desta cultura helenística e o uso do grego como língua internacional, que também facilitava a comunicação entre as pessoas, que também facilitava a divulgação de ideias. Este mundo Deus preparou para nele nascer Jesus, o Salvador prometido desde o Jardim do Éden, para que ele pregasse em Israel e depois a sua mensagem pudesse ser divulgada para toda a humanidade. E a primeira e principal pessoa que Deus usou para isto foi o apóstolo Paulo. E Paulo, irmãos, ele tem a síntese dessa realidade. Porque, em primeiro lugar, ele era judeu. Então, Paulo era judeu. Por que isso é importante? Porque o Messias foi prometido para o povo judeu. Eram os judeus que estavam esperando o Messias. Ele havia sido prometido para Israel lá no dia em que Israel fugiu da lei. No dia em que Deus fez o pacto com Israel, Israel não subiu ao monte, fugiu da presença de Deus. Só Moisés subiu ao monte. E lá, Deus revela a Moisés que mandaria um outro profeta para que o povo ouvisse e para que o povo se comprometesse com Deus, já que com Moisés o povo fugiu. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então, os irmãos vejam que eram os judeus que estavam esperando o Messias. Então, o Messias só podia ser, Paulo só podia ser judeu, porque para entender quem é o Messias e divulgar isso para o mundo, tinha que ser um judeu. E um judeu que conhecesse profundamente a lei. E é isto que Deus vai fazer ao escolher Paulo. Paulo foi escolhido, primeiro, por ser judeu. E foi escolhido por Deus para ser um grande conhecedor da lei. Então, nós vamos ver na próxima aula. Mas Paulo, além de ser judeu, tinha que ser um judeu grego. O que é um judeu grego? É judeu ou é grego, irmão Caramuru? A Bíblia chama de judeu grego, né? Aliás, não só a Bíblia, mas eram os judeus que nasciam fora da terra de Israel. Né? Os irmãos sabem que quando houve o cativeiro, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Depois de 70 anos, o povo retornou para Israel.
Mas quem retornou, nós estudamos isso alguns trimestres atrás, no ano passado, se não me engano, nós vimos que os gregos, os judeus voltaram, foram uma minoria, né? O livro de Esdras diz que na primeira leva retornaram apenas, vamos ver aqui, no livro de Esdras, os que voltaram foram cerca de 40.000 pessoas, né? E 42.360 judeus. Está lá em Esdras 2:24. Um número muito pequeno. A população judaica era maior do que isso. Muitos judeus não voltaram, continuaram morando em cidades da Babilônia e da Pérsia. E judeus foram morar em vários outros lugares, inclusive, como eu disse para os irmãos, com a facilidade de transporte e de comunicação que havia no Império Romano, havia colônias judaicas em quase todas as grandes cidades do Império Romano. Os irmãos podem ver no livro de Atos que Paulo ele ia sempre, começava sempre a pregar numa cidade, numa sinagoga. E para ter uma sinagoga, precisava ter pelo menos 10 judeus. A única cidade que Paulo foi pregar que não tinha sinagoga era Filipos. Mas todas as outras ele pregava em sinagoga. Então tinha judeu em todo lado. Então esses são os judeus gregos. São aqueles judeus que moravam fora da terra de Canaã. Esses judeus, chamados judeus gregos, veja que essa expressão você encontra lá em João, capítulo 12, versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Lá em Atos 6:1 diz, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Lá em Atos 9:29 é dito assim, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Esses gregos, desses 3 versículos, não são gente da Grécia, são judeus que viviam fora de Jerusalém, tinham nascido fora da terra de Canaã, não só de Jerusalém, mas fora ali da terra de Canaã. Porque, veja que em Atos 9:29, ele está dizendo aqui que Paulo estava na sinagoga de Damasco, né? Lá em Atos 6, fala dos crentes, e só tinha crente judeu naquele tempo ali em Jerusalém. Então, esses gregos são os judeus gregos. Para se entender, para poder divulgar a mensagem do evangelho, Paulo tinha que ser judeu, mas judeu grego. Por quê? Porque o judeu grego ele não só conhecia a lei de Moisés, não só conhecia as promessas de Deus para o povo, não só conhecia as escrituras, mas ele também conhecia a cultura daquele tempo. Porque ele já morava numa cidade gentílica, porque ele já morava num ambiente cultural helenístico. Veja que Paulo ele foi preparado por Deus justamente naquela cultura que estava uniformizada, para que ele pudesse se comunicar com o povo gentil. Ele não podia ser um judeu formado ali em Jerusalém, um judeu fechado na cultura tradicional judaica, mas tinha que ser alguém que tinha uma formação cosmopolita, ou seja, universal. E Paulo vai nascer na cidade de Tarso. Tarso foi fundada
ainda por Senaqueribe, aquele rei da Assíria que lutou contra Ezequias. Nós tivemos uma lição no trimestre passado sobre isto. Ele que fundou Tarso, lá na extremidade do Império Assírio, lá onde hoje é a Turquia, né? Entre a Ásia e a Europa. Tarso foi logo influenciada pelos gregos. Então, era uma cidade grega, era uma cidade de cultura grega. E mais, a cidade de Tarso era um grande centro filosófico, como nós vamos ver na próxima aula. E Paulo, então, nasce num lugar onde ele podia aprender não só a cultura, mas a filosofia grega. Porque esse era o mundo que ele vivia. Um mundo que estava esperando o Messias. Um mundo preparado para que o Messias viesse e a sua mensagem pudesse ser rapidamente divulgada por todo o mundo. Quando Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele pôde dar esta ordem, porque o próprio Deus já tinha criado todas as condições necessárias e suficientes para que a mensagem do evangelho alcançasse a toda criatura. Havia um domínio político que trazia paz e cujo governo incentivava o transporte e a comunicação entre as pessoas do seu império. Havia uma uniformidade cultural, havia uma unidade cultural e uma língua que era falada por todos, a facilitar a divulgação de toda e qualquer mensagem, de toda e qualquer doutrina. O mundo estava pronto e por isso Jesus veio. Como o próprio Paulo diz, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio com o mundo preparado para receber a mensagem. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E quando ele não é recebido pelos seus, ele avisa aos seus discípulos, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas os seus discípulos, as ovelhas perdidas da casa de Israel, não tinham condição de superar as barreiras culturais. Jesus disse, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles nem sequer saíam de Jerusalém, onde estava o templo. Era preciso usar alguém para que o propósito de Deus se fizesse. O mundo estava pronto para o evangelho. Veio o Salvador e salvou o mundo. Mas precisava de alguém que levasse ao mundo, e não apenas a Jerusalém, esta mensagem. E este alguém já estava escolhido desde o ventre de sua mãe. Era o apóstolo Paulo. E como Deus fez com Paulo, como Deus prepara este Paulo para fazer esta grande obra, é o que nós vamos começar a ver a partir da próxima aula. Que Deus nos abençoe. Amém.